Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Segue o enunciado. Numa urna são colocados 4 fichas, com os números 2, 3, 4 e 5. Retiram-se dessa caixa 2 fichas, uma após a outra, sem reposição. Tem a urna, tem lá as fichas com os números 2, 3, 4 e 5. Todas são colocadas individualmente dentro da urna. Retiram-se 2 fichas ao acaso. Então eu vou ter um número que vai para a unidade e um número que vai para a dezena. Vamos formar alguns números. Poderia ter sido sair da primeira ficha, ser colocado na casa das unidades. A segunda ficha na casa das dezenas. Então, formando aqui o número 34. Ou poderia ter saído da seguinte forma: o primeiro número, o 3, na casa das unidades. O segundo número, o 4, na casa das dezenas. Com isso, com apenas a ficha de número 3 e número 4, eu poderia ter formado o número 34 ou o número 43. Então, a ordem com que essa ficha sai da caixa é importante. Porque a primeira ficha vai para a unidade e a segunda ficha vai para as dezenas. Nesse exemplo que eu estou mostrando. Então, vejam bem. Com apenas 2 fichas, formei o número 34 ou, dependendo da ordem que elas saíram, o número 43. Construa a árvore de possibilidades dos números de 2 algarismos que podem ser formados com a retirada das 2 fichas. Então, primeiramente, eu vou colocar os números que poderiam sair para as dezenas. O 2, o 3, o 4 e o 5. A segunda ficha poderia sair do 3, depois o 4 ou o 5. Então, se a primeira ficha foi o 2, a segunda ficha saindo no 3 formou o número 23. Ou a primeira ficha, o 2, e a segunda, o 4, formou o número 24. A primeira ficha, o 2, e a segunda ficha, o 5, formou o número 25. Notem que a segunda ficha não pode ser o 2, porque ele diz que é sem reposição. O número, a ficha que saiu não volta para a caixa. Então, se saiu a ficha 2, pode ter saído a ficha 3 a segunda, ou a 4, ou a 5, formando os números 23, 24 e 25. Se sair a ficha número 3, a primeira, a segunda pode ser o 2, o 4 ou 5, formando os números 32, 34 e 35. Se a primeira ficha foi o 4, a segunda pode ser o 2, pode ser o 3 ou pode ser o 5, formando os números 42, 43 e 45. Se a primeira ficha foi o 5, o segundo número pode ser o 2, ou 3, ou 4, formando os números 52, 53 e 54. Então aqui eu tenho todo o meu espaço amostral. Então os números 23, 24, 25, 32, etc. são os números formados por essas fichas. Se eu perguntasse, não quais são os números, eu montei a árvore de possibilidades. Mas se eu perguntasse desta forma, quantos números podem ser formados desta forma? A primeira ficha pode ser o 2, o 3, o 4 ou o 5. Eu tenho 4 opções. O segundo número pode ser o 3, o 4, o 5. Então eu tenho apenas 3 opções, porque uma já saiu. Então eu tenho 4 opções quando eu tiro a primeira ficha e 3 opções quando eu retiro a segunda ficha.
Se eu pegar 4 vezes 3, eu tenho um total de 12 fichas. Dessa maneira, não há necessidade de montar o espaço amostral. Então, se eu perguntar qual é o número total de possibilidades, eu não preciso montar toda a árvore. Basta usar o processo de contagem. Qual a probabilidade de formar números de dois algarismos menores que 40 na retirada de duas fichas? Vamos lá. O espaço amostral está aqui, 23, 24, 25, 32. Ele quer saber o seguinte: números menores de 40. Eu vou marcar aqui quais são o número de elementos do espaço amostral. Nesse espaço amostral eu tenho 12 possibilidades, 12 números diferentes. Qual o número de elementos desse espaço amostral? Números menores de 40. Vou marcar o que são os maiores de 40. Ó. 42, 43, 5, 52, 53, 54. Eu tenho 6 números maiores de 40. Então, automaticamente, eu tenho 6 números menores que 40. Que é o 23, 24, 25, 32, 34 e o 35. Então, 6 números menores de 40. A probabilidade do evento A é sempre número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade do evento A, número de elementos do evento A, 6. Dividido pelo número de elementos do espaço amostral, 12. Simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 6, eu tenho probabilidade do evento A acontecer é 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, a probabilidade de acontecer números menores de 40 é 1 em 2, ou seja, 50%. Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima.